Olá, o Família Mais está começando, o programa da sua família, da nossa família. Ele vai ao ar toda sexta-feira pela Atitude TV, 21h30 e pela Bem Mais TV, 21 horas. Esse programa é idealizado pelo Ministério da Família da Igreja Batista Atitude. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá, Atitude TV. Se inscreve, compartilha e abençoe mais pessoas. E hoje a gente vai estar falando sobre amor, perdão e família. E a minha convidada é Cláudia Freitas, gestora de eventos da Igreja Batista Atitude. Claudinha, muito bem-vinda ao Família Mais. Que honra ter você aqui com a gente, compartilhando essa história. Amém. Vamos sentar aqui no nosso sofá para a gente ter um bate-papo muito legal sobre esse tema que eu já fiquei muito curiosa. Verdade. E tenho certeza que quem está em casa importante. também quer saber um pouquinho mais, né? Vamos lá, vamos falar quem é a Claudinha, quem é a Cláudia Freitas? Então, a Cláudia Freitas é uma pessoa que, desde muito nova, eu nunca quis me limitar às circunstâncias. Eu sempre quis buscar algo mais. Eu venho de uma família de uma origem simples e eu sempre pensei, não, eu quero muito mais para a minha vida. Eu quero fazer algo mais, eu quero fazer algo relevante, né, na sociedade. E comecei Isso desde novinha? Desde novinha, bem novinha. Então, assim, eu lembro que as minhas amigas iam para as festinhas, para os bailes, e eu sempre queria estudar, eu estudava em colégio público, então, assim, eu tinha que ir além, eu tinha que fazer um pouco mais, para alçar todos os sonhos, né, que Deus já colocava no meu coração. Sim. Você se emociona, né? Lembrando. Lembrando. É muito forte, porque você vê que tudo é possível aquele que crê, né? E aí eu comecei uma trajetória, né, de questão profissional também, de buscar muito, de avançar, né, e nesse tempo, né, eu comecei depois a fazer uma faculdade, mas desde muito novinha eu falava, não, eu quero algo mais. E por que você acha que você teve esse start, né, vindo de uma família modesta ali, humilde, e você sempre sonhou, né, em ir além? Como que foi isso? Teve algum start? Era um sonho desde pequena? Eu acho que, na verdade, eu acho que é alguma coisa que já vinha mesmo em mim, assim, eu não posso determinar que foi alguma situação, alguma coisa que eu tenha passado ou vivido, né, como eu falei, era uma família humilde, de limitações, mas nada, né, o que eu queria era conquistar sonhos que talvez eu não pudesse conquistar se eu não lutasse muito, Tá. né, então eu sempre tive uma família, meus pais, apesar de terem se separado, eu ainda nova, eles sempre me apoiaram muito, me impulsionaram muito para que eu fosse além, que eu avançasse, né. Então sempre tive esse apoio muito grande da parte deles. Sim. E aí eu lembro de uma história que é bem interessante com relação à minha trajetória, dessa questão de sonhos, né. Eu estava naquele momento de adolescência pensando: "O que eu vou fazer da vida?", né, de profissão, né. E aí eu passeando com a minha mãe, no centro da cidade, andando com ela, e aí vi uma fachada de um banco lindo, um banco que tinha uma águia dourada, e eu olhei para aquele banco e falei: "Mãe", Um banco daí internacional. internacional, que era o Banco de Boston. Eu falei: "Mãe, Aham. eu quero trabalhar nesse banco". Isso bem novinha. Bem, eu tinha 11, 12 anos. E aí minha mãe olhou para mim e falou assim: "Minha filha, esse banco para trabalhar lá você tem que ter muitas qualificações, você tem que falar inglês fluente, é um banco multinacional". Eu falei assim: "Mas é isso que eu quero". Naquele momento eu decidi que aquilo é o que eu queria. E aí comecei, falei: "O que eu preciso para trabalhar em banco?", né. E aí comecei a pensar em questão de formação, né. E aí quando cheguei na parte de faculdade, eu comecei a fazer faculdade de administração exatamente porque eu sabia que era um caminho que me direcionaria para esse alvo, né, Sim. digamos assim. E aí eu comecei a mandar currículos, fiz estágio em 2 outros bancos menores, e num dado momento da minha vida, eu ainda buscando, que eu tinha finalizado um dos estágios, eu tinha que buscar uma outra oportunidade. E aí eu recebi, né, na época, na minha época, né, não tinha anúncio de emprego pela internet, a gente pegava no Sim. jornal, né, então lá no jornal Boa Chance do Globo, eu procurando lá uma oportunidade, e havia um anúncio muito pequenininho, que falava assim: "Precisa de estagiário para banco, a partir do 4º período de administração". Era só isso. Era o E que você e estava e é fazendo? era o que eu estava fazendo. E o endereço para você comparecer na Sim. agência de recursos humanos. E eu falei: "Bom, vou". Não sei porquê, dentre tantos anúncios, aquele pequenininho me chamou a atenção. E quando eu cheguei lá, participei de todos os processos seletivos, que foram várias dinâmicas, e fui passando, e fui passando.
E nada de falarem qual era o banco. Não falavam qual era o banco. Quando chegou na última etapa, que eu fui aprovada, e aí seria a entrevista diretamente nesse banco, Ah, eu recebo a notícia de que o banco era o Banco de Boston. Aquele que eu passei quando eu tinha olha, 11, 12 anos. que Eu fiquei legal. muito emocionada e aquilo me deu muita força para não, então eu vou conseguir. Se eu cheguei até aqui, eu vou conseguir. E participei do processo lá da entrevista com o diretor. E aí ele viu as minhas qualificações. E aí ele falou para mim assim: poxa, eu gostei muito de você. Só que para essa vaga eu precisava de alguém com inglês fluente. Mas assim, eu gostei muito de você. A gente vai entrar em contato. E aí, naquele momento, eu olhei para ele e falei assim: se você me der essa oportunidade, eu vou ser a melhor. É uma vaga para estágio. Eu vou ser a melhor estagiária que você já teve. Me dá essa oportunidade, porque eu ingressando, eu vou fazer um curso de inglês, eu vou me aperfeiçoar. Eu tenho um sonho de trabalhar nessa empresa. E aí ele olhou para mim, eu me lembro como se fosse hoje, e falou assim: você é danada. E aí eu fui É, aprovada e, para honra e glória do Senhor, eu comecei a trabalhar nessa empresa como estagiária e, de fato, aquela palavra que eu encaro como profética se cumpriu. Eu não só fui efetivada, como finalizei uma carreira de 10 anos como uau, gerente. que lindo! Né? Olha só como tem poder o que a gente pensa, o que a gente É deseja, não verdade, é? é Quando você verdade. realmente. E ali você começou já um futuro brilhante ali, né? Para uma menina que veio de uma família ali humilde. É verdade. E essa realização, como é que foi isso, esse processo? Porque assim, a gente passa por diversos processos na nossa vida, né? Verdade. Você nunca se sentiu limitada, mesmo estando numa família tão modesta? Não. Acho Não? que era isso que me impulsionava a fazer eu ir além e realmente conquistar os meus ideais, né. Eu tinha um ideal de também ter uma família, e tudo aquilo que eu projetei, que eu sonhei, que eu almejei, eu realizei, né, que era ter eu tinha um sonho de me casar, de constituir uma família, eu queria ter 2 filhos, eu queria ter um casal, tudo eu escrevia, eu tinha umas agendas, que na época eram uns caderninhos, né, e eu Aham. escrevia naquele caderninho todos os meus sonhos, todos os meus alvos. Eu sou assim até hoje. Todos os meus É, planejamentos hoje, você com a coloca no palavra de Deus, eu papel. vou lá e declaro que aquilo ali vai acontecer e Deus sempre honra. E assim foi com a minha família, até mesmo quando eu conheci meu marido, que eu conheci no meu bairro mesmo, ele morava na minha rua, quando eu tinha 13 anos. Bem A gente começou a novinha. namorar quando eu tinha 13 anos, e aí a gente construiu uma relação, assim, realmente de crescimento, de muito amor, de muita entrega, um impulsionando o outro, porque ele também vinha de uma origem muito humilde. Uhum. Então a gente se uniu, né, em propósitos, né, e a coisa foi fluindo, acontecendo. Eu fui fazer minha faculdade, ele foi fazer a faculdade dele também. Então, assim, tudo realmente cooperou, né, e a gente veio num trilhar, assim, de crescimento. Eu tinha um sonho: eu quero morar perto da praia, eu quero morar na Barra e no Recreio, ou no Recreio, e Aham. Deus honrou, e depois a gente veio para morar para cá. Então, assim, tudo aquilo que realmente eu coloquei como alvo, Deus cumpriu, né. Lógico, com a minha determinação, com a minha busca, eu consegui conquistar. Que bom. Para quem está em casa se perguntando, né, ou se sentindo um pouco limitado pela condição que está vivendo no momento, ou por alguma dificuldade, o que você diria a essas pessoas, Claudinha? Eu diria que não existe nada que possa te limitar a não ser você mesmo. Quando você tem um sonho, quando você tem um alvo na sua vida, as vozes contrárias vão vir para tentar te impedir. Mas se você crê em Deus, se você faz a sua parte em determinação, você conquista, né? Deus tem planos para a nossa vida, né? E a gente precisa nos mover, né? A gente descansa em Deus, mas ativamente a gente vai ao encontro desses sonhos e a gente conquista, quando a gente acredita. Verdade. Não ficar se permitindo ser talvez ali sabotado, né, por alguma Sim, questão, sim. porque eu acho que a vida sempre vai oferecer o ônus e o bônus pra Com gente, não é, certeza, com Claudinha? certeza. O diferencial é onde a gente coloca o nosso olhar, não é? É verdade. E assim, ao longo da trajetória, ao longo do caminho, problemas vão surgir, Sim, né, obstáculos vão vir. Quando eu compartilho essa história, que foi uma história, né, de avançar, de crescimento, no meio do caminho tiveram processos sim, dolorosos, tem as tiveram, dores. né, problemas, né, mas em todo o tempo eu estava lá e falava: "Não, isso não vai ser um limitante para aquilo que eu sonho", Você foi né. sempre muito determinada? Sempre, sempre, em É um toda a minha fator vida. diferencial? É determinação? Eu creio que a determinação é você primeiro você acreditar, não ter nenhuma crença limitante, né, no Sim. sentido de você acreditar naquilo que você é, naquilo que Deus colocou em você, e você, com isso, você avançar e ir além.
Verdade. Até mesmo quando a gente chega a passar por desertos de áreas, assim, muito complicadas na nossa vida, às vezes da área sentimental, enfim. Então existe todo um trabalhar, eu creio, de Deus nesse processo, né. Sim. E Claudinha, voltando à sua vida profissional, né? Então você já estava cursando faculdade de administração, depois você entrou no curso de inglês, como você prometeu lá para o antigo chefe, para você Fiz se sim, para desenvolver, me né? E ficou desenvolver. 10 anos nessa Isso, foi instituição. crescendo, e aí finalizei como gerente de negócios, e finalizei no sentido porque eu tive uma proposta para ir para uma outra empresa, né, para um Sim. outro banco, né, porque quando você trabalha nesse mercado, É, você surgem propostas, né, e aí, assim, eu trilhei minha carreira nessa parte, né, sendo executiva, a parte financeira, de gerência de banco, né, e sim. fui crescendo e, finalizei, né, no caso, nunca fui mandada embora, assim, graças a Deus, eu sempre fui assim, sair dos lugares que eu trabalhei por conta mesmo de novos desafios, né, eu me propor a novos desafios. E aí a última instituição foi o Banco Safra. E mulher, né? Se vendo assim como mulher, que a gente ainda vê algumas questões diferenciadas para cargos, principalmente você teve cargos ali de relevância, Sim. né? De gestão. Como é que era para você? Foi tranquilo? Você via alguma diferença? Não via? Para as mulheres talvez fique, né, que estão se perguntando, mas hoje tem sido mais difícil. Como que você pode trazer isso para a gente? Então acho que, na verdade, assim, lógico que hoje, né, a mulher ela já tem um papel muito relevante, né, na sociedade. Existe essa questão mesmo da gente não conseguir, da gente entender que a gente não pode realmente se limitar, né, a de repente uma comparação. É claro que em termos de salário a gente ainda fica um pouco abaixo, mas eu sempre assim, sempre me propus a fazer algo e sempre fui além. Então acho que esse foi um dos motivadores, né, para que eu conseguisse conquistar, né, cargos, né, acho que você saber se posicionar, você saber falar, você saber mostrar o teu potencial, Uhum. né, eu acho que foi por isso que eu consegui ir galgando, né, e você se mostrar com excelência, fazer com excelência aquilo que você se propõe. Independente da função que você esteja ali exercendo, é isso? Exatamente, exatamente. Na verdade, você tem mostrado, tem trazido para gente que desde estagiário você se manteve ali numa postura de excelência. Sim, E sim. você levou isso à medida que você foi sendo promovida. Sim, sim. E na verdade, assim, a postura ela vinha independente da função que eu tinha. Eu como estagiário, o que que qual era a minha proposição? Eu tinha um horário, eu tinha uma função específica para ter ali. Sim. Só que eu não me limitava àquela função. Se eu tinha alguma coisa, Ah, sempre fui muito assim, com sede de aprender. Então eu ia nos outros setores, e aí o que você está fazendo? Isso era visto pelos gestores, pelos diretores, porque eles entendi. viam a minha proatividade, né, Claro. de buscar outra, de conhecer outras coisas. Eu acho que isso foi um diferencial. Então, às vezes, você entra numa função e você se limita àquilo que você está fazendo e você não busca novas oportunidades. Então, é Uhum. você não se limitar. Isso, com certeza, foi uma das coisas que impulsionou também, sem dúvida. Verdade, verdade. Então, né, que bom poder não ficar só limitado e poder ampliar, né, Verdade. poder crescer independente do outro exigir ou não. Sim, Esse verdade. fez seu diferencial, né? Com certeza. Tá, e aí nesse processo bem-sucedido da carreira profissional, né, da mulher ali profissional Cláudia, teve também a relação amorosa, vamos falar de Sim. amor, né, para quem começou aos 13 anos, ter um relacionamento ali, um namoro, você namorou por quanto tempo seu marido? Então, a gente namorou dos 13 até os 20. É, um tempinho, né, É. porque você começou muito Casei com vinte e cedo. um, entrei na Ah, faculdade com 16 para 17, então foi tudo muito cedo, né. uhum. E como é que era a relação de vocês ali? Vocês ficaram namorando esse tempo, depois vocês se casaram? Como que era a relação familiar ali da Cláudia, agora esposa, mulher e Aham. esposa? Então, a gente namorou, né, durante esse tempo, e assim, a gente, como eu falei, a gente tinha aqueles alvos, objetivos de construir uma família, de ter conquistas também materiais, né, dos dois, então a gente sempre estava muito empenhado nessa parte, né. E a gente teve um namoro normal, né, ficamos noivos por um ano, e o meu objetivo era quando eu finalizasse a faculdade, né, que eu já estava, né, posicionada, ele também, Sim, então por isso que eu casei muito jovem, eu comecei muito jovem, eu comecei sim. com 13, então com 21 eu já estava com faculdade, já estava formada, ele também, e a gente decidiu, né, começamos de forma humilde, ainda morando ali perto da minha mãe, que eu morava em Irajá, moro até hoje, a gente Uhum. comprou o nosso primeiro apartamentinho lá em Irajá, compramos nosso primeiro carro, e dali as coisas foram, né, fluindo, né, e a gente veio para depois para o Recreio e tudo, mas assim, a gente sempre muito parceiro, né, e ao longo do nosso namoro, tivemos um relacionamento, assim, muito sólido, sabe.
Eu costumo dizer que, assim, o Márcio, assim, era um príncipe, sabe? Pensa num homem, assim, que Mas fazia o príncipe tudo. real, né? Não é esse da Disney aí não, né? Que Não, não conta o não. dia seguinte como é que é. Gente, um príncipe, assim, um homem, assim, sabe, que fazia de tudo para me agradar, parceiro, daqueles que eu tinha que sair muito cedo para ir na época para o estágio, Uhum. e eu pegava 2 conduções, né, e aí ele me acordava mais cedo ainda, me levava no ponto, sabe, aquela coisa Aquela de cordialidade, cordialidade, né. cumplicidade. Isso, né, e quando eu saía da faculdade à noite, ele também já estava me esperando para me conduzir até a minha casa, então sempre foi muito parceiro, sempre senti isso, eu sentia aquela coisa assim: "Poxa, é esse, sabe, é esse homem". Ele fala que quando a gente começou na primeira semana, ele fala que ele já tinha certeza que eu era a mulher da vida Que ia dele, casar contigo. ia casar comigo. Eu tinha 13 para 14, ele é 4 anos mais velho que Sim. eu, e ele tinha também isso no coração, né, ele vinha de uma adolescência, assim, muito de sair, de festinha, eu não, eu sempre fui mais tranquila. E aí ele falou, quando me conheceu, ele falou: "Não, é isso que eu quero", né, e firmamos um relacionamento, e assim, fluiu muito bem, assim, até o namoro, noivado, e quando casamos Era foi uma relação de de cumplicidade e de confiança. compartilhar sonhos ali um com o Sim, outro. sim, um E motivando e e impulsionando o vocês outro. cresceram juntos ali, tanto Crescemos juntos. profissionalmente quanto marido e mulher, essa relação familiar. Sim. Claudinha, quanto tempo vocês têm de casado? Quanto tempo vocês estão juntos, você e seu marido, Márcio? Então, a gente está junto há 32 anos. Eu falo que a gente está mais tempo eu estou mais tempo com ele do que sem ele. A Aham. gente fez 24 anos de casamento. Bastante tempo, né? Verdade. E 2 filhos. Sim, eu tenho a Tá. Maria Clara que tem 13 e tenho o Leandro que tem 21. Então, nesse tempo aí, tem muita história para contar, né? Meu Deus, muita Muitos história, processos, muitos processos. alegria, mas também algumas crises. Como é que você vê, assim, as crises dentro de um casamento, né? Para as pessoas não acharem assim, nossa, ela tem um casamento Sim, perfeito. sim. Então, na verdade, dentro daquela linha que eu conversei a respeito da minha questão profissional, né, eu sempre fui uma pessoa que me dediquei muito ao trabalho. Então, eu era muito dedicada e com isso, a crise acabou se estabelecendo pelo fato de eu me apegar muito mais às coisas de trabalho do que cuidar da minha própria casa. Então, eu viajava muito. Então, com isso, a crise foi se instalando e por muitas vezes, né, a gente é uma coisa silenciosa, você vai vendo que a coisa está acontecendo, e quando é sinalizado é porque o buraco já está muito grande, né. Então assim, então realmente a gente passou um casamento maravilhoso, mas quando a minha filha estava eu tinha tido a Maria Clara, quando a Maria Clara estava com meses, né, um bebezinho, eu voltei para minha rotina de trabalho, e aí a coisa se agravou, se avolumou muito, né, o afastamento, o esfriamento, por conta dessa demanda exacerbada de atividade. Eu não consegui Você não consegue conciliar administrar ali. isso, eu não tive sabedoria para administrar isso. E muitas vezes ele me sinalizava de que nosso relacionamento não estava bom, o que estava acontecendo, né. E eu sempre botava: "Ah, eu sou mãe, eu tenho que cuidar do bebê, eu tenho que cuidar de casa, tenho que cuidar do meu trabalho, eu sou mãe executiva". Então assim, e ele por sua vez ele falava: "Eu também tenho que trabalhar, eu também te ajudo", porque ele sempre foi um pai muito presente, muito parceiro, sabe, daquele pai que acordava de madrugada para dar a mamadeira, ele que deu o primeiro banho, ele que deu, sabe, e trocava fralda, então assim, ele foi sempre Muito foi um paizão, participativo ali. muito, muito, sempre foi muito apoiador. Então, e com isso, às vezes, a gente como mulher, a gente precisa, ter muito cuidado, porque isso gera uma zona de conforto e você acha que aquilo ali é inabalável. Eu acho que foi isso que aconteceu também no nosso casamento, porque a forma que a gente se conheceu, a forma que a gente se encontrou, a forma que a gente consolidou ao longo do tempo uma história de muito partilhamento, de um apoiando o outro, incentivando o outro para avançar em todas as áreas. A gente era muito parceiro. Então, num dado momento, a gente virou muito amigo. Hum, Só que existe essa questão de você não pode esquecer as suas funções, seu claro, papel como mulher, né. sim. Então isso começou a gerar um esfriamento, Até porque né. antes de ser ali mãe, a profissional, você já tinha um relacionamento com ele ali. O Sim. relacionamento amoroso começou lá na época do namoro, que estendeu para o casamento, e ele estava ali demandando a Cláudia, a esposa. Até porque por muito tempo sempre foi muito bom, eu conseguia administrar. Com o meu primeiro filho eu ainda conseguia, mas com a chegada da segunda filha e também com as funções que eu tinha agora no meu trabalho, que eram funções de grau mais elevado, maiores responsabilidades, eu não consegui gerar bem isso, E aí isso impactou diretamente no seu casamento, na relação diretamente, conjugal ali. Você não diretamente. percebeu que vocês já estavam
separados, afastados dentro de casa, foi isso? Foi um processo, né, que aconteceu e, como eu falei, é muitas vezes silencioso. A gente estava fazendo as coisas juntos, mas quando ia para o nosso momento, a gente sentia que estava cansado. Na verdade, eu, né? O problema, a questão nessa situação era mais eu mesmo, né? Tá, E aí ele me sinalizava e eu achava que não, eu trabalho, tá tudo bem, né? E nada vai acontecer. Como entendi. o que acontece com muitos casamentos, né? Sim, As sinalizações acontecem, né? Muitas vezes por parte até do homem, e a mulher não não está enxerga aquilo, não atenta, está né? atenta, Ou acha que não vai acontecer nada que é demais. nada, que é inabalável, até mesmo pela nossa história. Eu Entendi. julgava que nada ia acontecer. Pelo perfil que ele tinha, ele sempre foi um perfil de um homem assim muito correto, assim, não tinha um perfil de ele não bebe, não fuma, ele não Uhum. vai para barzinho, então assim, a vida dele sempre foi muito centrada na família, sabe? E a gente era do trabalho para casa, da casa para o trabalho, então eu achava que eu conseguia gerenciar tudo isso e que estava tudo bem, mesmo que a nossa relação como casal Não não estivesse tão estivesse tão boa. boa, né? Uhum. E diante disso, o que que você poderia estar trazendo pra gente? Quais são os aspectos ali que sabotam o relacionamento a dois? Então, acho que essa questão de você não saber gerenciar, administrar o seu tempo como mãe, o seu tempo como esposa, o seu tempo de trabalho, quando você não consegue ter o equilíbrio entre essas funções, é que aí se instaura os O problemas, problema. né? E aí, quando você vê o problema, às vezes está numa proporção muito maior do que você pode, às vezes, solucionar, né? E você não estar atenta, né? A falta de atenção da mulher para esses sinais, né, que o homem dá, né? Sim. Então, É importante a gente trazer aqui que nesse processo de conhecer, da sua ascensão profissional, de conhecer, né, o seu namorado, atual marido, você ainda não era convertida, você não era uma cristã, não, é isso? isso. E aí, como é que foi esse processo da conversão diante de uma crise dentro do casamento? Então, na verdade, eu costumo dizer, né, que eu já era uma escolhida de Deus, Deus já me cercava, no sentido que eu tenho 2 irmãos mais novos, tenho a e minha mãe já tinha se convertido, meus irmãos mais novos também. E eu era uma pessoa que minha mãe era de igreja Assembleia de Deus, né, então uma igreja muito, né, aleluia, glória a Deus. Eu olhava aquilo e falava: "Meu Deus, Não Deus é quero surdo, isso eu não não. quero isso". Então eu criei um estereótipo, assim, Tá. né, da religião, né, de algo que eu não queria viver. Não queria. Na minha concepção, eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu creio em Deus e está tudo bem. E eu seguia, né, um direcionamento espiritual, eu frequentava o espiritismo, né, linha de mesa branca. A família do meu marido também era espírita, né, e aí a gente acabava até nisso, a gente tinha uma concordância, É, né, a gente estavam juntos ali. juntos em tudo, inclusive nisso, e a vida foi fluindo, né, inclusive eu me casei na igreja católica e me casei no centro espírita. E aí a gente começa a ver algumas coisas, né, que no mundo espiritual você acaba selando sem você se aperceber. E eu tinha essa questão de que não queria realmente a coisa do evangélico, eu não queria de modo algum. Eu lembro como se fosse hoje, minha mãe, quando ela foi se batizar, eu estava grávida do meu filho de 9 meses. E aí meu filho, ela foi e falou para mim: "Poxa, filha, eu queria muito que você participasse do meu batismo". Eu falei: "Mãe, mas você já é batizada na igreja, você batizou quando era bebê na igreja católica, mas que bobagem, para quê?". Ela falou: "Não, filha, porque quando você é criança, você não tem consciência", e fez toda a explicação. Eu falei: "Seria muito importante você participar". Eu falei: "Mãe, eu não vou, quero participar disso, não vejo necessidade". Naquele momento, minha mãe, eu sei que eu entristeci minha mãe, Uhum. mas a minha mãe fala que quando ela passou pelas águas do batismo, naquele momento ela consagrou o meu ventre e toda a geração, porque ela sabia que Deus tinha uma promessa na minha vida. Que fé, né, E então Claudinha? minha mãe é uma mulher de oração, uma mulher que sempre intercedeu por mim, e mesmo que aos meus olhos, né, eu não conseguisse enxergar qualquer possibilidade de conhecer esse Deus que é tão maravilhoso, que transforma nossas vidas, ela já estava ali intercedendo por mim. E ela nunca desistiu de orar. Quantas e quantas vezes ela me convidava: "Filha, vai ter um negócio na igreja". Eu falei: "Mãe, igreja não". E eu me afastava. E aí, como eu falo das estratégias do Senhor, as minhas melhores amigas, que ao longo da minha vida fui tendo, eram cristãs. Deus foi me cercando com amigas Que cuidado, cristãs, hein? mas eu sempre elas me convidavam, só que com mãe a gente fala: "Não vou". Com É, amiga a você gente tem, né, fica fala assim: assim, "Não, um né? dia eu vou, obrigada, reza lá por mim", eu falava rezar. Aham. "Um dia eu vou", e sempre declinava, né, e não ia. E aí aconteceu, né, da gente estar
passando por essa crise, como eu sinalizei, os problemas viram, né? Sim. E a coisa se aprofundou, a coisa se avolumou de tal forma que ele acabou saindo de casa. Ele falou, não, eu preciso sair, a gente precisa dar um tempo. E você estava com uma bebê. Tinha Clarinha quanto tinha tempo? 1 ano e pouco. E aí, mas assim, ele falou, eu vou continuar vindo aqui ver as crianças, nada muda, Como pai, ele como pai, nada. continua ali. Mas foi tão assim, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Você nunca Sabe? imaginou que ele Que ele pudesse te tomar essa deixar... atitude. Sabe, ele falou, eu tô indo, vou para casa da minha mãe. E em nenhum momento eu pensei que pudesse ter alguma outra situação. Eu lembro que eu ainda falei assim para ele, ó, se você for, não tem volta. Você falou isso para ele? Ou seja, porque assim, eu tinha um orgulho, eu tinha uma soberba muito grande, né? Eu achava que realmente ele ia, daqui a pouquinho ele estava voltando desesperado, como sempre foi. E aí, de fato, ele saiu. E aí saiu e ele ficou uns meses, né, fora. E aí, nesse processo, entrou Jesus. Porque as minhas amigas, né, te ajudaram, me te acolheram ajudaram. ali. E eu tenho uma história, assim, muito bacana com a Atitude, porque foi a única igreja que eu vim. Essa minha amiga, né, ela pesquisou no Google, porque ela morava lá para perto de onde eu morava, né? Sim. Pesquisou no Google qual é a igreja que eu poderia levá-la, que não é assembleia, que tinha que ser uma coisa batista, uma coisa mais tranquila, e que Deus possa falar com ela. E a primeira que apareceu, e assim, é de Deus mesmo, porque não é nem a mais próxima da minha casa. Tem e outras, aí, né? E não era aqui, ainda era no Rio Mar. E aí ela me levou lá, e quando eu cheguei lá, e quando o pastor Josué... Primeiro que eu já achei diferente, porque a palavra do pastor inteligente, um homem parecia culto, né? Da igreja da minha mãe é uma pessoa mais simples. Então já tinha um estereótipo. E as pessoas ainda têm estereótipos. Tem. Estereótipos que crente não é uma pessoa estudada. Exatamente. Ainda tem isso, exatamente, né? Com limitações. E você né? tinha isso, esse eu preconceito tinha ali. Isso. Era mais uma das crenças limitantes, mais uma das coisas que eu tinha que me afastavam. Hoje eu sei que espiritualmente era o inimigo que colocava, né? E aí eu fiquei muito impactada com a palavra. E eu falei, nossa, mas é isso, né? Você gostou já de primeira ali. De primeira, fiquei assim. E como eu continuei indo, algumas semanas depois eu realmente me rendi a Jesus. E aí, nesse processo, eu realmente me apaixonei por Jesus, sabe? Aquela que falava que não ia ser crente nunca, foi arrebatada por esse amor, né? E eu comecei a ter um processo de realmente querer resgatar o meu casamento, querer recomeçar. Ele fora de casa, você Sim. se encontrou ali em Deus e começou o processo de querer ele de volta, De é querer isso? ele de volta, de orar, de interceder. E aí, nesse momento, né, a gente conversou, né, a gente foi se aproximando, eu creio que realmente foi um mover do Senhor. A gente se reaproximou e a gente se amava, a gente nunca deixou de se amar, né? E, para a honra e glória do Senhor, a gente retomou o nosso casamento e voltamos e estava tudo ótimo. Só que aí teve um parêntese, que foi... Ele teve um relacionamento no meio desse turbilhão, na verdade... Quando vocês Hoje estavam eu sei, afastados ali. na verdade, depois eu vim a saber que, na verdade, já existia, já estava... Quando a gente começou a ficar ruim, ele teve esse relacionamento, ele caiu. Tá. E aí, desse processo, a pessoa acabou engravidando. E foi uma coisa muito dura para mim, né? Porque a gente já tinha voltado, a gente já estava bem Eu feliz. tinha aceitado ele de volta. Estávamos viajando, com muitos planos e sonhos, mas eu sempre sentia ele muito... assim, em alguns momentos eu via ele triste, meio abatido. E a gente estava tão bem, e eu não conseguia entender o porquê daquilo, né? Que sondava Tinha alguma ali, coisa ali, né? Porque ele não teve coragem de confessar. E aí eu digo que foi uma das assim, primeiras experiências que eu tive realmente sobrenaturais com Deus. Que eu falei, Senhor, tem algo. Eu quero que o Senhor me mostre. Seja o que for. Você buscou isso em secreto com Deus? No secreto com Deus. E aí eu comecei a orar e pedir ao Senhor, pode me mostrar, seja o que for. E um dia ele saiu para trabalhar e deixou o telefone em casa. Eu não tinha nem hábito de ficar mexendo no telefone. E aí vi lá uma mensagem da pessoa, né, que ele tinha tido relacionamento, falando, né, que eles não tinham mais nada, mas que a criança estava com pneumonia. Que ela precisava falar com ele. E aí aquilo foi assim, né, um ruir, né? O chão se abriu. Foi muito difícil. Hoje eu consigo falar assim, até sem chorar, porque eu acho que Deus vai tratando a gente de uma forma assim tão forte, né? Porque realmente eu falei, meu Deus, Senhor,
Eu tenho estrutura para qualquer coisa, mas para isso eu acho que eu não tenho. Não estou preparada para viver isso. E aí ele foi, chorou, e se ajoelhou, e pediu perdão, e falou como é que eu ia te contar, não teria como te contar, enfim. E aí foi realmente mais um momento que a gente teve mais como se fosse uma separação mesmo, né? Eu não conseguia, assim, aceitar que eu estava vivendo aquilo. E Deus o tempo todo me falando, perdoa, filha, perdoa, perdoa. E Deus foi forjando, moldando meu caráter, trabalhando muita coisa em mim. Eu digo que se tem coisas que eu falava, até em conversa com amigas, né, de que eu jamais me submeteria, era uma traição. E aí você vê que realmente não é sobre nós. É sobre Deus habitar em nós, Jesus está em nós, porque é Ele que faz, não somos nós. Porque pela nossa natureza, a gente não tem a Você natureza. escolheu, mais uma vez, amar e perdoar Ele. Amar e perdoar. Bem, nós estamos aqui com a história de vida impactante da Cláudia, mas quero te convidar, você e você que está em casa, para o nosso momento do Orama Home. Para você que procura beleza e elegância, mas não quer abrir mão da praticidade, esses jogos americanos são perfeitos. Olha que lindo! Esses aqui, gente, já são da coleção de Natal com esse friso dourado. Temos só algumas opções de cores, mas você encontra diversas cores lá na Dorama. E também, olha o diferencial, eles são lindos, elegantes, sofisticados e impermeáveis. Se cair suco, café, refrigerante, você não precisa se preocupar. É só passar um paninho que está limpo. Vou provar para vocês. Ó, a gente tem aqui um mate. Você pode deixar cair. Vem com um paninho e eles ficam limpos. Olha que praticidade. Eles são ideais para facilitar e embelezar a sua mesa posta. Do Orama Home, para receber e servir bem. Estamos de volta com Cláudia Freitas falando sobre, amor, perdão e família. Claudinha, como é que é viver, esse processo do perdão genuíno? Como eu já havia dito, assim, o perdão genuíno ele só se estabelece quando você tem Jesus. Hoje eu consigo ter a convicção de que se Jesus não tivesse entrado na minha vida, eu não conseguiria perdoar. Porque vai muito além, é muito acima da capacidade humana, E aí Jesus, ele nos mostra através dos princípios do Evangelho, através de tudo aquilo que ele passou, a importância do perdão, E como o perdão, ele traz cura, traz libertação, restauração, novidade de vida. É fácil, não é? É um exercício, é um processo, um exercício, é uma decisão. Uma decisão, Você decide que você vai perdoar. Não é um sentimento, Claudinha? Não é sentimento. As pessoas falam assim, eu não sei perdoar, eu não sei o que é viver perdão. É uma escolha diária? É uma escolha diária. Porque todos os dias você tem que exercitar o perdão. Até mesmo quando tem uma consequência, que é uma vida, Uma coisa é você perdoar de uma coisa que aconteceu, um ato que a pessoa se perdeu ou pecou, enfim. E que Deus pode transformar, mas ali tem a concepção, tem algo que é tangível, é real, é os olhos, você vai estar vendo aquilo,
E aí Deus coloca no meu coração realmente que a criança não tem nada com isso, né? Que o fruto, né, do pecado, mas ele não escolheu. Então, assim, eu tenho muito amor pela criança, não tem nada que impeça, né? Somente a gente que pode criar, né, esses desafios, né, de limitar a possibilidade do agir de Deus na nossa vida. Então, assim, eu sou muito grata ao Senhor, porque certamente se não fosse Ele, eu não estaria aqui falando com essa paz. É quando a gente fala da paz que excede o entendimento, porque verdade. realmente muitas pessoas podem estar vivenciando isso e assim, o que é muito lindo no Evangelho é porque aquilo que você passou traz cura em outras Verdade. pessoas, né? Então, aquela experiência que Deus te tratou, que Deus te forjou, você vai levar esperança para uma outra pessoa que Curou- esteja vivenciando isso. É lindo que você falou, curou você e cura outras É pessoas verdade. também, né? Você acredita de fato que o diabo ele tem investido para destruir as famílias? Muito, muito. E até mesmo hoje, pelo ministério que eu tenho, né? Hoje eu tenho 30 células, sou supervisora diária. Então, assim, são inúmeros os relatos, né? De realmente você ver as armadilhas que Satanás tem colocado mesmo para as pessoas, né? No sentido de brechas que são estabelecidas. Pessoas, às vezes, com muito tempo até de evangelho, né? Mas que ao longo do evangelho, de repente, esfriaram. E aquilo faz que a brecha se estabeleça e o pecado entre, né? Então é um trabalho mesmo você buscar a Deus todos os dias para que Ele fortaleça, porque o intento dele é diário, né? O diabo ele não brinca em serviço, tem algo que ele não deixa de fazer, todos os dias tentar minar. E a família tem sido alvo muito, muito relevante para ele, né? Verdade. Ele sabe o poder destruidor, né, Sim. que é quando ele toca numa família, porque são consequências que não se limitam ao casal. Respaldo, eu sei o que eu passei com meus filhos, a minha filha era pequena, não se apercebeu de nada, né? Mas o meu filho já era maiorzinho e teve que ir para psicóloga e não conseguia entender, porque no olhar dele, o pai era um herói, como o pai pôde fazer aquilo com a mãe. Então, assim, são muitas... Gerando até uma nova criança para a família ali, né? Exatamente. Mas eu vejo, assim, um agir de Deus tão grande, porque eles viram tudo que eu enfrentei, a forma como eu enfrentei, né? E isso trouxe meus filhos para ainda mais próximo de Jesus. Então, assim, meus filhos são totalmente rendidos a Cristo, totalmente envolvidos, né? Meu filho, ele fala, ele tem 21 anos, tem uma namorada que ele conheceu aqui na igreja, vai fazer 5 anos de namoro, uma bênção, conheceu na célula. E ele fala, mãe, assim, eu nunca na minha vida vou fazer o que meu pai fez com você. Porque eu sei o quanto você sofreu, eu sei a importância da família. Então, isso estabeleceu para ele princípios muito fortes. Tudo perdoado, assim, com o pai, relação com o pai, totalmente restabelecida. Então, o perdão que eu liberei trouxe cura também para os meus filhos, sabe? Hoje a Maria Clara já é uma adolescente, ela já sabe de tudo que aconteceu. Na época a gente popou, não tinha necessidade, mas hoje ela sabe. E encara isso com uma tranquilidade, com uma paz, porque ela é aquilo que eu mostro para eles, sabe? Claro. Então, assim, Então, mas sim, respondendo à pergunta, é um alvo incansável de Satanás, né? Os intentos contra as famílias. E hoje, né? Como que você alcançou e vive essa restauração aí dentro da sua família? Então, eu costumo dizer Ah, que o meu testemunho ainda não está completo, porque meu marido está num processo de tá. conversão, tem vindo à igreja comigo, mas é um processo, né? E a gente entende que há tempo para todas as coisas, como diz a palavra de Deus, e eu tenho certeza que o meu testemunho, né, e o testemunho de várias pessoas que o cercam, né, solidificam de repente esse caminhar. Mas a gente sabe que o tempo é o do Senhor. A gente teve uma grande vitória, né, que a família dele, né, o irmão dele, já está conosco, conheceu a célula, também era ativo na outra religião. Célula é um grupo pequeno que todo mundo deveria participar, Gente, sabe? célula é vida, Faz célula bem, né? é uma comunhão, É uma amizade, comunhão, partilhamento. exato. Tem cura, tem É alegria, verdade. né? Tem choro, mas tem ali o amor de É Jesus, né? verdade. E ele vê também o irmão tão envolvido, apaixonado por Jesus, se batizou, hoje ativo em ministérios da igreja. Então, isso muito rápido, ele vê, né? Então, esse testemunho certamente, né, vai consolidar, mas hoje, assim, eu glorifico o Senhor. Eu consigo até glorificar o Senhor no meu deserto.
Porque foi através dele que eu conheci esse Jesus maravilhoso, né? Que Até na dor é um propósito, não é? em tudo, né? Verdade. Maravilhoso. Que bom ter você aqui compartilhando, né? E aí queria que você deixasse um recado para os casais que estão ali lutando pela restauração do seu relacionamento, da sua família. O que você diria a esses casais? Eu diria que o diabo, ele, a todo tempo, ele vai querer lançar as setas dele inflamadas, né? Então, eu acho que a busca constante pela presença de Deus, a unidade em família, a oração entre os casais, né? Porque só Deus que pode realmente trazer essa cura, trazer essa restituição. E que se você está passando hoje, seja você mulher ou homem, que estiver assistindo essa mensagem, e estiver passando por uma luta dessa natureza, que você não desista. Que assim como eu vivenciei, né, e vou experimentando da manifestação do poder de Deus, você também experimentará. É um processo doloroso, mas que o propósito, ele traz cura, né? E quando a gente alcança o propósito, que é a restauração da família, você vê que valeu a pena, mesmo com toda a dor, mesmo com toda a luta, né? E também a preocupação que a pessoa tem que ter com as vozes que elas têm ouvido, com quem você tem se relacionado. Porque no momento de crise, muitas vão ser as vozes, né, que vão vir te aconselhar ou te direcionar. E eu sou muito grata a Deus que, na época, a grande maioria das vozes, né, tinha algumas que falavam, não, você é nova, você é bonita, você é bem-sucedida, você restaura, recomeça, sabe? Não tem como perdoar algo assim. É onde tem mentira, não tem verdade. Mas, ao mesmo tempo, assim, a grande maioria falava, não, Deus tem um plano, Deus não aliançou vocês por tanto tempo para algo acontecer, por mais doloroso que seja, existe um propósito, Senhor, sabe? Deus vai fazer. E foi por essa palavra, né, que eu tomei posse. Não, da mesma forma, eu quero liberar essa palavra para você, que está passando por uma luta, por uma decepção, por uma traição. Existe um Deus que pode transformar a sua vida. Existe um Deus que cura, que aquela pessoa que você olha e fala, não tem como, essa pessoa não vai mudar, Deus vai entrar lá e vai transformar. Porque é assim que Jesus faz. Amém. Cláudia, muito, muito obrigada a você pela oportunidade. Compartilhar essa história de vida tão linda, tão significativa no tempo que a gente tem vivido hoje, né? E que a gente realmente precisa resgatar amor, perdão, né? Relações familiares. Tenho certeza que você que está em casa assistindo a gente foi impactado por essa história real de vida, de restauração. Então, sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e 21 horas pela Bem Mais TV, a gente tem um encontro, tá? Espero vocês até o próximo programa. Um beijo, Deus abençoe sua vida e sua família.